Olá, amores especiais! Que saudade de vocês! Feliz 2022! Estamos aqui, ó, fazendo a nossa primeira live desse ano, que eu tenho certeza que vai ser um ano incrível para todos nós. E hoje a nossa convidada mais do que especial é a Gelli Cristina, essa querida, veio fazer aqui a primeira live do ano. Você sabe aí qual que é o nosso tema? Sonhos e planejamento financeiro. Eu tenho certeza que você vai amar esse bate-papo. Então vamos lá. Oi, Ale! Feliz ano novo, amiga! Oi, Aline! Oi, Iô! Todo mundo que tá aqui, ó, assistindo a nossa live. Tô só esperando aqui a Gelli entrar para a gente já começar aqui o nosso super bate-papo. E aqui, ó, falando um pouquinho da Gelli, ó, a Gelli é mentora empresarial, educadora financeira, influencer e mãe do Pedro Henrique e da Ana Luísa, esses lindos e maravilhosos meninos. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dela, sobre a maternidade. E ó, boa noite, Silvia. Boa noite, Juliana. Vamos chegando para nossa live. Vamos mandando aí, ó, os aviãozinhos para todo mundo também vir assistir a nossa live, para depois não falarem que não assistiram porque não foram avisados. Vamos avisar aí, ó, todo mundo. Já avisei aqui, ó. E aí você avisa daí também. Mande corações. Ai, saudades! Oi, Camila! Tudo bom? Saudades, gente, de abraçar todo mundo. Agora, aqui, ó, Gelli chegou e eu vou chamar agora ela pra gente bate-papo. Ó, convidei já, Gelli, vem pra cá pra você já chegar aqui, ó, na nossa sala. Tá quase chegando. Mandei corações, gente. Mandei corações, aviãozinho pro povo vir assistir essa live, para todo mundo aprender mais sobre planejamento financeiro, sobre sonhos. Recebe aí, Gelli, já te mandei. Só você aceitar. Gente, tá muito calor hoje, hein? Pelo amor de Deus. Que tá calor hoje, Jesus amado. E ainda tem que deixar aqui a janelinha fechada para não fazer muito barulho. Nossa, Jesus. Cadê tu, Gelli? Deixa eu ver aqui. Ela tá por aqui, ó. Agora vai. Meu Deus. Tá dizendo que tu não aceitou, Gelli. Aceita, mulher. Ó, tô te convidando de novo. Só você aceitar. Bem, E aí, povo? oi, amores especial. Não estava aparecendo aqui para mim, não. Falei, eu vou pedir então. Mas é assim mesmo, Gelli. Às vezes não aparece, desaparece. Mas é assim. Numa hora dá certo. Ó, Pronto, tá deu todo mundo falando certo. aqui que tá muito calor. A Tá gente tava muito. aqui conversando. Gente, tô derretendo aqui, ó. Ainda tem que ficar aqui, ó, toda arrumadinha. Não dá pra ficar de camisola, não dá pra ficar de regatinha. Hoje esquentou muito, né? Muito. Jesus. Mas diz que a partir de amanhã vai dar uma melhorada, vai dar uma Vai amenizada. refrescar. Aqui em São Paulo, né? Não sei no resto do Brasil, né? Aí onde vocês estão. Mas aqui tá calor demais, gente. Tá, Demais. muito. É a hora depois do Olha, a almoço, Diná tá? chegou. Oi, Diná! Diná, nossa amiga. É, Irmã de preciosa. Marta. Cadê a Marta? Você mandou o convite pra Marta? Fala pra Marta entrar aqui. Marta, vem pra cá, Marta. Manda aí, ó, aviãozinho, gente, pra todo mundo vir assistir essa live. Já Porque mandei os hoje aviões aqui também. Gelli vai contar aqui a história dela e vai nos ensinar aí. Gente, vocês não têm noção de como Gélia é uma pessoa sábia, gente. Assim, ela não é porque ela é minha amiga, não, mas ela é uma pessoa muito sábia. Adoro conversar com ela. Amém. Tem conselhos assim maravilhosos, uma experiência de vida incrível. E ela vai passar aí, ó, um pouquinho desse conhecimento hoje pra gente. Vamos ver se eu consigo absorver aqui, ó. Povo, vamos Amém. absorver aí também. Amém. Eu agradeço o convite.
Ah, você é uma querida, você sabe que você mora aqui, ó. Meu Ai, querida, muito coração da minha especial. família. E Amém. você também, muito, muito especial. Obrigada. Então, bora lá, povo. Ó, se vocês quiserem fazer perguntas, mandem aí perguntas pra gente. Se tiverem alguma dúvida, que aqui o bate-papo é nosso, né, gente? Hum, Então, podem aí interagir. Bora lá pra gente conversar agora e saber mais sobre a Gelli. Gelli, conta aí pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória e antes da maternidade. Vamos falar antes da maternidade, porque depois da maternidade, né, a gente fala o tempo inteiro, né? Mas a gente quer conhecer a Gélia aí, ó, antes da maternidade, a pequena Gélia. O que que pequena Gélia sonhava? Conta aí. assim, eu tenho um sonho, né? Eu tinha um sonho de criança muito especial, assim, acho muito legal lembrar disso. E eu lembrei dele lá em outubro, novembro, eu estava fazendo um trabalho e pensando sobre algumas coisas do passado. Mas antes disso, muito obrigada pelo convite. É um Ah, privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Muitos pais aqui, né? Alguns eu conheço, muitos pais aqui eu não conheço, mas espero que o nosso bate-papo hoje possa tocar o seu coração aí para que você possa realmente sonhar e entender que os seus sonhos eles importam. E é engraçado que eu pensando sobre sonho, o meu sonho de criança, né? Eu vim de uma família muito, muito humilde, do norte de Minas Gerais, com 14 irmãos, e nós éramos os 4 últimos. Eu, menina e mais 3 meninos. E nós brincávamos debaixo de um pé de goiabeira no quintal da minha casa. E o pé de goiaba era o banco onde eu trabalhava, eu era dona do banco. E os meninos iam, pegavam dinheiro comigo. Então eu sempre trabalhei com dinheiro, desde criança. e a pessoa criança, a gente pensando em brincar de boneca, tudo, já ele já estava no banco, Eu gente. já Nossa, queria vocês ser estão dona vendo de um aí, ó? banco. Esse era o meu sonho. E aí eu ficava Acho que eu nunca pensando, brinquei sendo dona de banco, Gélia. mas não durou muito tempo esse sonho, Olha não, isso, tá? gente. Não, mas Então, olha, tudo a ver, hein? Tudo a ver. eu já queria ser dona de um banco. Eu acho que pela pobreza que eu vivia, né? Uma vida muito. Faltava muita. Tinha muita fartura de tudo, né? Faltava comida, faltava roupa, faltava as coisas. E você falava assim: eu queria ter dinheiro. Né? Às vezes a gente só quer, eu quero ter uma vida diferente dessa. E às vezes a gente acha que só vai resolver se for com dinheiro. E nem sempre os nossos sonhos são realizados com dinheiro. Por mais que eu fale sobre educação financeira, a gente resolve muitas coisas na nossa vida com o nosso tempo também, valorizando e priorizando o tempo, né? O tempo e o dinheiro são muito dois aliados. E eu cresci, né? E aquela ideia de ter dinheiro, porque eu queria ser dona de um banco. Não fui dona de um banco, mas logo que eu saí da minha cidade, eu saí muito nova. Então eu comecei, o meu plano era, eu preciso estudar para eu sair desse lugar onde não tem estrutura, onde não tem condições de crescimento. As pessoas vão ser a mesma coisa se elas continuarem aqui. E é como se o meu futuro já tivesse sido selado por ter vindo de uma família pobre, era assim que eu tinha que ter continuado. E aí né, a gente, muitos irmãos, a gente foi morando, cada um morava com um pouco de irmão e fui estruturando. Passei muita dificuldade, né, tive muitos desejos que eu não conseguia realizar, mas eu percebo que eu não tinha muita necessidade, não passei por necessidade como os meus irmãos mais velhos. E aí eu continuava sonhando, falei assim, eu queria ter dinheiro, e aí o sonho era ter dinheiro. Não fui dona de um banco, e quando eu tinha 17 anos, eu já desisti da ideia de ter dona de banco, de ter um banco, porque eu resolvi estudar numa escola ensino médio, onde lá eu era bolsista e eu ia ser estagiária na Caixa Econômica. Eu entrei como estagiária num banco, meu primeiro trabalho, né? Eu trabalhava com salão de beleza com a minha irmã, mas o meu primeiro trabalho, onde eu fui assinar um contrato, foi no estágio. E eu fui ficar logo na compensação. Você não foi dona do banco, mas trabalhou no banco aí, ó. Trabalhei no banco por muitos anos. Fiquei na compensação logo que eu iniciei. E eu via tanto cheque devolvido que eu falei, eu não posso ser dona de um banco.
Porque eu já passo tanto, eu já tenho tantos problemas financeiros, eu venho de uma família com tanta dificuldade financeira, eu quero ajudar essas pessoas a não passarem por esses momentos dos cheques devolvidos como eu tinha na minha mesa o tempo todo. E eu era só uma menina, né? Eu nem tinha terminado ainda, nem tinha feito faculdade, eu estava no ensino médio ainda. Com 18 anos eu saí dessa cidadezinha pequena onde a minha irmã morava e fui estruturando os meus sonhos, que era eu não vou mais ser dona de um banco, mas eu quero ter uma situação financeira confortável, onde eu não precise de dinheiro do banco. Então, esse sonho eu realizei. Não fui dona do banco, mas eu não preciso dos produtos dele para eu viver. Amém! Amém! Isso já é maravilhoso, Amém! maravilhoso. Né? E nem tem os problemas do dono do banco também, pelo amor de Exato. Deus. Então, acho que uma parte disso, de sonhar, né, de você falar de sonho, de dinheiro, eu acho que é bom a gente pensar o que a gente sonhava quando criança e o que alimenta o nosso sonho, porque a gente vai crescendo, aí vem a maternidade, né, o casamento, o trabalho, a gente fica correndo atrás de tanta coisa e que os sonhos que realmente eram significativos, eles vão perdendo a força. E quando o tempo chega lá na frente, você fala, por que eu não priorizei esse sonho? Por que eu não dei importância para ele? Né? Então, eu acho que sempre é momento da gente parar e dar uma valorizada no que realmente importa na nossa vida. E a gente precisa sonhar. Com certeza. E no início do ano, assim, eu sempre paro também para fazer esse balanço, a pensar nas minhas metas. Eu acho que isso é bem legal. A gente está fazendo essa live agora em janeiro, ó, que dá tempo, se a gente vai aprender hoje. Dá tempo da gente se organizar aí, ó, para ter um ano aí, ó, diferenciado, gente. Exato. Sempre é tempo, né? É sempre tempo. Oh. Mas me conta aí, Géli. Aí, pequena Géli cresceu, foi trabalhar. E aí me conta aí esse desenrolar aí. Quando é que chegou aí Pedro Henrique? Quando é que chegou Ana Luísa? Conta aí, como é que foi? Quando você estava lá começando os seus primeiros trabalhos até a maternidade. Conta aí, como é que foi? Tá. Eu nunca fui saudável fisicamente, né? Então, o trabalho com o banco, eu lembro de ver muitas pessoas falando que você quer ter uma vida financeira boa, então você precisa parar de gastar, ou gastar menos que ganha. Mas eu já ganhava tão pouco, ganhar menos do que ganha não era uma dica para mim. Então, eu precisava de ter mais renda. Então, eu trabalhava no banco, remunerada, trabalhava à tarde, de manhã, num estágio não remunerado para eu poder aprender. E sempre trabalhei em salão de beleza com a minha irmã. Foi com 14 anos ela me ensinou. E isso foi muito útil para mim, porque sempre as minhas rendas extras eram com o que eu tinha habilidade com o salão e o que me ajudava a ter uma renda, né, maior. Só que isso me afetou de várias formas, a minha coluna cervical, meu tendinite no punho, no cotovelo direito. Eu já não sentia muita questão física muito boa, isso eu tinha nem 22 anos. Eu já não tinha uma condição de saúde muito boa. E eu fiquei, assim, até quando eu fui me casar, minha mãe falou com meu marido, olha, ela não tem tanta saúde, você tem que pensar, né, se ela é realmente essa pessoa, porque a ideia de uma mãe lá no passado... Isso é muito de mãe falar, né? Não é? Eu sou uma pessoa doente. É tão verdadeira. E assim, para ela, a concepção de mulher, de casar, para ela era que eu ia dar conta de cuidar da casa, né? De lavar roupa, de coisas que eu não tinha condição física. Eu precisava de muita ajuda. Aí ela já avisou ali o marido, falou, ó, veja bem o que você está levando. Tem que saber o que você está levando, a mercadoria que está levando. Não quero devolução, foi quase isso. Exato, né? E assim, eu não tinha sonho da maternidade, não era um sonho de ser mãe. Eu falo que era mais sonho do meu marido, e aí a gente foi conversando e planejando. Mas eu acredito muito também que muitas vezes nós paramos e sonhamos coisas para nós, que a Bíblia fala, que eu acho maravilhoso ler a Bíblia e ver o tanto que ela é bom, né? O quanto ela ensina pra gente, é que os sonhos de Deus, eles sempre são maiores e melhores do que o que a gente tem para nós mesmos. E o sonho de Deus para mim era maternidade, eu não sabia. E hoje eu sou super feliz sendo mãe. Quando eu descobri que eu estava grávida, depois de descobrir da gravidez para frente, foi tudo muito complicado, porque
o peso da barriga me prejudicava a minha coluna, o meu braço, para amamentar eu não tinha condição. Então foi tudo muito complicado, né? Nas 2 gestações foi super difícil, porque eu não sabia que doença é que eu tinha. Eu tinha um problema físico que cada médico falava que era uma coisa, né? Tem alguém falando aqui. A Lei falou ó, que ela te entende, ó, porque serviço de casa ninguém merece, né, gente? Exato. E assim, a gente não casa, não é só para fazer serviço de casa, né? Não é Pelo amor de Deus, né, gente? Não, que a gente não pare, a gente tem que fazer o tempo todo. E aí, assim, vieram as crianças e eu só fui cada vez mais piorando muito a minha condição física, porque eu não entendia o porquê, eu não sabia o que era. E chegou Você sentia aquela dificuldade para muita coisa, mas não tinha nome, né? Que eu falo. As pessoas mas o que você sentia, Géli? Que dificuldades você sentia assim no seu dia a dia, por exemplo? Tá. Lavar louça, o movimento de rodar o braço, fechar uma torneira, abrir um pote de azeitona, tudo que faz o meu braço girar. Abrir a porta da casa na hora que entra, dirigir um carro, pegar as crianças no colo, ficar com muito tempo. Você com filhos pequenos, como que é fazer isso, né? Para amamentar, né? Então esse movimento tudo era muito, tudo que demorava muito tempo era uma sobrecarga muito grande para mim. Hoje eu tenho um nome porque machucava o meu músculo, ele tem uma situação genética diferente, mas eu não entendia isso. Então foram muitos médicos. E eu penso o seguinte, eu estruturei a minha vida financeira lá atrás, principalmente porque eu era de família humilde, eu vim de família humilde, eu não tinha... se eu tivesse que voltar da cidade grande onde eu estava morando, eu tinha que ter o dinheiro da minha passagem, eu tinha que ter uma reserva até eu conseguir outro emprego. Então eu sempre tinha que ter um plano B. E ficar doente não era uma opção, eu precisava trabalhar. Só que trabalhar na condição que eu tinha, eu ficava muito complicado. Eu fiquei afastada do INSS um tempo, não conseguia fazer nada, né, na Caixa Econômica ainda, depois do escritório de contabilidade. Eu fui me afastando e tudo isso foi comprometendo muito a minha questão física. Agora eu tenho um nome, eu descobri agora recente, né? Eu fiz 40 esse final de ano, em dezembro, e em agosto eu descobri que eu tenho uma condição genética que ela fecha os canais do sódio do meu corpo, onde eu tenho dificuldade de relaxamento muscular. O meu músculo, ele contrai, mas ele não tem ele tem dificuldade na hora de relaxar, então ele não tem condição de abrir. Então, recente, eu tinha dificuldade até para comer. Eu não tinha condição de comer. Eu lembro que você me comentou de lavar o cabelo, que era muito difícil. Lavar cabelo. Coisas do dia a dia, né? Coisas normais. Escovar dente, pentear o cabelo, ajudar o cabelo da minha filha. Então, os meus filhos, eles são super autônomos, porque eu quis que eles realmente não dependessem. Eles já não iam depender mesmo, porque era essa a educação que eu queria dar. E tendo essa condição física um pouco diferente, eu trabalhava mais ainda para que eles pudessem ter uma autonomia e uma liberdade, né, para poder fazer as coisas deles sem depender dos outros. Hoje eu tenho o nome dessa síndrome, dessa questão, mas demorou muitos anos para eu chegar... Qual que é o nome? Conta pra gente aqui, que aqui a gente é curioso. Ah, tá. O nome é paramiotonia congênita. E isso eu descobri em agosto agora de 21. Quantos anos você demorou para ter um diagnóstico, Géli? Uns 23. Correto, 24, né? Uns 23 anos, mais ou menos, 24 anos. Recente, né? Uns 3 anos atrás, a minha condição era só muito piora. Eu tinha que fazer botox na cervical, botox aqui na bochecha para eu poder comer. Porque a minha boca não tinha condição de abrir e fechar. Então, eu precisava fazer alguns tratamentos ou ingerir mais coisas líquidas. Por quê? Para alguns médicos, a minha doença seria Steinert, onde tem uma distrofia. E aí, o final seria cadeira de rodas, né? Sem movimento nenhum e tal. Só que, depois de 6 neurologistas musculares falarem que eu não tem cura, não tem a solução, não tem remédio, não tem isso, e você vai continuar vivendo com essa dor.
que já tinha vivido há muitos anos, né? Eu já estava vivendo com essa dor há muitos anos. Encontrei um médico que é pesquisador, e aí ele descobriu, com um teste genético, que eu já tinha feito, esse seria o segundo teste genético, onde foi diagnosticado essa paramiotonia, que é essa condição onde eu tenho um perca de força, né? Eu tenho um enrijecimento dos membros, então meus filhos tinham que me ajudar. Se eu estou lá fazendo um arroz, eu mexo a panela, mas a minha mão não abre. Então, eles tinham que me ajudar a abrir para eu abrir a colher da mão. Então, dirigir o carro, a mão não abre depois do volante. Hoje eu consigo fazer, e no início, quando o meu remédio começou a fazer efeito, era como se fosse uma criança descobrindo Até hoje eu ainda acho Bora mexer o arroz ali! Eu falo, eu posso mexer o tempo todo, porque eu fiquei uns 3 anos e meio com pouquíssima condição de movimento, né? Eu precisava das pessoas para muitas coisas do dia a dia. Então, Pri, quando a gente pensa assim, eu gosto muito de falar sobre planejar, porque a gente não sabe muito sobre o futuro. Eu não sabia o que me aguardava e eu não tive ninguém na minha família, nem no meu histórico familiar, que fosse me trazer uma poupança ou uma reserva ou um dinheiro que me ajudasse. E ainda com uma situação de doença que você não sabe, então tem-se muito gasto, né? Então, às vezes, nessa condição que você planeja, os seus sonhos também, eles às vezes paralisam. E a gente é normal, faz parte da vida. É a gente entender que está em outro momento, né? Os sonhos também, a gente, por exemplo, a gente começou o ano, a gente está cheio de planos, de sonho, as crianças aqui, a gente faz o mapa dos sonhos na cartolina, eles colam imagens, eles têm uma expectativa, né? Mas não de sonho muito longo, criança com sonhos menorzinhos, assim, por espaço muito pequeno, porque cada realização daqueles sonhos para eles é algo assim que enche o coração e eles podem continuar sonhando. No meu caso, lá na época, lá na infância, é como se... sonhar não custa nada. Você não tem mais esperança, você não tem expectativa. A sua vida é estar aqui onde você está, né? Esse é a sua... É o seu futuro, né? Você não vislumbra um futuro melhor. Então, eu acredito que o sonho sim, não custa nada sonhar, mas custa realizar o sonho. Custa. Ixi, custa. E como custa? Né? Custa realizar. Mas conta aqui pra gente, vamos falar agora de sonhos, mas eu fiquei curiosa aí pra saber desse mapa que você faz aí com as crianças. Como é que funciona? Eu preciso fazer esse mapa aqui em casa. Conta aí pra gente. Eu falo que tem várias situações, né? Porque assim, chega o final do ano, a gente pensar que sonhos que eu tenho para o próximo período, seja daqui 1 ano, ou daqui 2 ou 3, falando do adulto. A criança, ela já não tem uma condição muito de olhar um longo prazo muito grande, né? Eles vão olhar 1 mês, às vezes 1 semana. Então, pensar para eles, olha, tá começando as aulas. O que você queria que acontecesse nessa primeira semana de aula? É um sonho. Ele tem um objetivo, né? Porque esse sonho nada mais é do que os desejos da gente sendo manifestados ali. Eu tenho esse desejo, então eu começo a pensar, eu queria tanto ter um amiguinho vindo na minha casa, brincar comigo. Na primeira semana, é um sonho. Quando ele conquista isso, ele começa a acreditar que ele pode planejar, ele pode colocar isso, tirar da cabeça, falar para os pais e deixar que isso vire realidade. Porque, na verdade, os pais é que vão ajudar que isso funcione, né? Minha filha tinha um sonho de ter um cachorro. Eu falei, filha, ora porque tem um cachorro aqui em casa. Porque sobra tudo pra gente, né? Sobra tudo pra gente. É muito complicado, exige muito, é mais um filho. Eu falei, vamos orar. Mas ela colocou um cachorro lá na cartolina. Então, a gente coloca lá, mural dos sonhos na cartolina. Ela escolheu a cartolina da cor dela e vai pegando as colagenzinhas na internet, o que ela queria. Então, eu lembro dela ter colocado esse cachorro e quando demorou anos para ela ter esse cachorro. Então, demorou 3 anos para ela conquistar esse cachorro chegar. Falei, vamos continuar orando, deixa esse mapa. E o mapa não precisa ser jogado fora depois que acaba o ano. Você só vai para o outro, né? Esses sonhos não realizaram, mas eu continuo com o mesmo sonho. E aí, quando ela conquistou o sonho, ela falou assim, mamãe, como é bom, né, mamãe? Realmente funciona a gente orar. E eu lembro do dia que eu colei essa imagem aqui na cartolina.
Então, assim, é maravilhoso para eles, né? Sentirem que Sim. eu posso realizar. Então, a gente adotou um cachorro. Hoje ela, assim, é apaixonada com esse cachorro. Mas a gente pensar, né, como adulto, assim, acho que, não sei se todo mundo aqui tem filho, mas se não tem filho, às vezes não são casados, ou se não são casados, são solteiros, mas tem a ideia, o planejamento de ter uma família no futuro. Que sonhos são esses que tem na minha cabeça, que nessas 24 horas que parece que são poucas, a gente acaba deixando eles adormecerem. Então, a gente parar e pôr isso no papel facilita muito a gente realmente programar nossa mente para dizer, esse é o meu sonho. Tá na minha mente, às vezes eu durmo, vou pensar nisso, acordo, estou com aquilo na minha mente. Quando ele vira um objetivo, você fala, para esse ano, esse sonho eu quero realizar. Quero ir numa praia, quero viajar para algum lugar. Eu tenho esse sonho mais concreto, eu tiro da cabeça, ponho no papel e defino que é um objetivo. Agora ele começa a virar um pouco mais palpável, né? E é como se para as crianças isso acontece. Eu tiro o sonho daqui, pego uma imagem, coloco ali num Põe ali no papel. papel. Ou no computador, né? Nesses aplicativozinhos ali, escrevo o mapa dos sonhos. E eles começam a olhar para aquilo e começam a idealizar que aquilo vai acontecer. Então, às vezes, eles precisam parar de comer iFood 2 vezes na semana ou 2 vezes no mês, porque eles têm que guardar um dinheirinho para chegar naquela realização. Querem comprar? O que eles querem é isso, né? Um telefone, é um videogame, é um joguinho, é Coisinhas figurinha. pequenas, Coisas né? pequenas, né? Mas que se a gente conversa e fala, olha, se você puder fazer isso, qual ação que você pode fazer? Como que você pode fazer para chegar nisso? Porque às vezes muita coisa vai envolver o pai. E aí entra outro problema, porque os pais não conseguem realizar o sonho de 2, 3 filhos, Não financeiramente é? falando, de uma vez só. Hoje tudo tão caro, né? Né? Então, eu gosto muito dessa parte onde eles sentam-se e planejam para eles saberem que eles precisam esperar. A gente, quando a gente não tem nada na infância, qualquer coisa que a gente ganhava era algo assim tão maravilhoso. E hoje as nossas Não, crianças têm uma vida muito diferente das nossas, graças a Deus por isso, né? graças a Deus. Mas a gente precisa ajudá-los a poder planejar também, a resolver aquele sonho futuro sem ter que antecipar. Eu pego dinheiro, a mãe vai lá e pega um empréstimo, pega dinheiro com a avó, sabe, aquela coisa assim que antecipa o sonho e depois nem era aquele brinquedo que aquela criança queria. Só queria naquele momento onde estava passando a propaganda. Deixa 3 dias, será que esse sonho ainda é dele? Nem é, às vezes é mais dos pais. Então, quando o sonho, né, às vezes eu penso assim, da gente começar a raciocinar e falar, será que esse sonho realmente é meu? Esse sonho realmente me representa nesse momento que eu estou vivendo? Para o meu filho, quanto tempo que esse sonho ele vai ficar realmente certo de que isso pode acontecer o que for, o tempo passar, ele vai continuar segurando aquilo como um ideal, como um objetivo mesmo que demore. Senão a gente fica só tendo vários desejos rápidos que têm que ser resolvidos, sem nenhum tipo de planejamento e o dinheiro simplesmente acaba, né? Mas antes de pensar no dinheiro, a gente tem que pensar, será que eu ainda sonho? As crianças sonham muito, né? Elas querem viajar, elas falam de profissão, elas falam de amigos. Nem me fale. Tem um aqui que sonha o tempo inteiro. Eles sonham o tempo todo e esses sonhos mudam é uma velocidade enorme. E a gente, infelizmente, vai crescendo e adulto vai deixando de sonhar. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas que são empreendedores, eles falam, mas eu não tenho nenhum sonho. Mas se tivesse algo que você quisesse realizar agora, para esse mês, na sua empresa, eles têm alguma coisa que eles querem resolver. É um objetivo, né? Ele só não considera como sonho. Então, talvez você não lixe esse desejo que vocês têm como sonho, mas é um desejo que você tem, é um objetivo. Isso só vai resolver se você traçar metas mesmo. É como se você estivesse andando numa estrada e essa estrada fosse ali várias possibilidades de qualquer sonho acontecer, né? Alice no País das Maravilhas. Você tem vários caminhos para andar. E qualquer um serve, dependendo de qual lugar que você quer chegar.
O seu sonho é a mesma coisa. Você está numa estrada onde você tem várias situações. Só que quando você prioriza aquilo que você quer resolver a longo prazo, você para de fazer ações agora que estão impedindo de você alcançar. Então, você está gastando muito dinheiro, você está comendo muito iFood, que é uma coisa da era, né? Desse momento de pandemia. Né? Pede muita E coisa, muita coisa gasta-se fácil. muito com isso. Gasta, não tem noção. Quando a conta chega, é na hora do cartão que chega, né? Na hora que vai ver a conta bancária, porque eu não planejei. E aí é como se eu não sonhasse. Eu trabalho, pago as minhas contas, vivo uma vida confortável até com os meus filhos e tá tudo bem. Mas lá na frente, daqui 5 anos, daqui 3 anos, sei lá, o tempo que for, as pessoas olham para trás e falam, nossa, se eu tivesse dado atenção naquilo, eu poderia ter tido uma história diferente, né? Lembrando disso, eu tinha um sonho de fazer pós-graduação. E a minha filha pequena, o meu marido não ia me ajudar, ele falou, não vou ajudar com 2, você é estudante, já me ajudou na faculdade, né? Não, pós-graduação não. Tem que achar uma pós que seja um formato que atenda a nossa situação da família. Não era o momento, porque a minha filha era pequena, eu ainda estava tratando algumas questões minhas da saúde, não tinha condição de eu ir. Mas era o meu sonho. Talvez você tenha um sonho aí, é antigo, que é seu, que te representa, que você quer, independente do que aconteça, independente do tempo que demore, você quer realizar. Esse era o meu sonho, de fazer pós-graduação. Eu falei, pronto, esse sonho não é para agora. Eu vou ter que deixá-lo para frente. Mas é o meu sonho. Tava lá no meu muralzinho do sonho. E aí eu falei, quando a Ana Luísa tiver 8 anos, eu faço. Eu começo uma pós-graduação num formato que funcione. E aí encontrei. Ela fez 8 anos. Já sabia pentear o próprio cabelo. Com as meninas a gente tem que planejar tudo, né? Consegue pentear o próprio cabelo, põe a sua roupa, você já consegue ter uma autonomia diferente. E comecei a pós. Já finalizei agora, no final do ano passado. Passa-se muito rápido. E quando eu recebi ali o comunicado, né, falando que o seu certificado já está liberado, já vou te encaminhar, isso foi agora 8 de dezembro. Eu falei, uau, como é bom. A sensação é boa e não é para ninguém. Não é para ninguém ver, não é nada que alguém vai ter concreto para ver. É uma realização minha, que aquilo me deixou tão feliz de poder ter planejado, ter esperado, ter decidido o melhor momento. Então, eu ia uma vez no mês, no final de semana, eu abri a mão das crianças. Então, para realizar muitos sonhos, a gente precisa abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas da nossa vida. Seja a família. E dá a prioridade, né, Gélia? Tem que saber dar a prioridade. Senão você acaba não conseguindo, porque você quer conciliar todas as coisas. Eu falo, tudo não terá. Tudo não terá. Se você quiser algo bem concreto de realizar, você sabe que vai ter que abrir mão de algumas questões. De alguma coisa. Né? Sim. E aí eu até coloco assim como uma parte de realizar o sonho, é a comunicação na família. Esse é o meu momento, agora eu vou ter que trabalhar muito, porque eu preciso fazer tais coisas, eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro para a gente fazer tal situação. Eu percebo muito falando, né, nas mentorias com as mulheres, tem muita dificuldade de comunicação, porque tem mulheres que é mais prática, outras já são mais de planejar. O homem já não quer muito conversa, se chegou, resolveu, resolve na hora. E para sonhos a longo prazo, com família, com filho, é difícil você não falar de sentar-se e ter uma reunião de família, né? De falar, olha, essa é a nossa vontade, a minha e do seu pai. Agora tem uma filha de 10 anos, né? O meu filho tem 12. O meu filho chama Pedro Henrique, tem 12. Os desejos dele é totalmente diferente da minha menina, Ana Luísa, de 10. Então a gente sentou para reuniões de férias, né? Quais são os desejos de férias? Na minha época, com a idade dele, se eu tivesse essa oportunidade, o meu desejo era viajar, era ficar o máximo que eu pudesse fora de casa. Eu queria sair. Com certeza! Era o meu também. Viajar. O meu filho odeia viajar. Ele ama estar. Como assim, Pedro Henrique? Para com isso, menino. Eu vou viajar. Entende? E eu falo assim, o que piora na relação? Porque acaba não tendo comunicação.
Eu já tive essa questão, eles menores, e ficar 10 dias na praia. Foi a pior férias para ele. Ele, mamãe, por favor, não faz isso nunca mais. Eu não gosto de ficar longe da minha casa. Nunca mais. Porque ele manifestou aquela sensação de que para ele foi horrível. Entende como que para mim é algo, para minha filha é outra coisa, para o meu filho tem uma situação totalmente diferente e para o meu marido é outra situação. Então, se a gente não comunica... E é tão importante a gente saber o sonho do outro, né, Gelli? É muito importante. Porque a gente sabe do nosso, mas e o do outro? Faz toda a diferença, né? Essa conexão da família também, né? De conhecer, né? De ter essa oportunidade, até de falar assim, nossa, como eu posso ajudar, até orientar ele a conseguir esse sonho. Então, muitas vezes a gente acaba atropelando, porque a gente acha que aquela pessoa quer fazer aquilo e não quer. Então, falar de sonho é muito sério, porque cada um tem um sonho. E tem pessoas que falam que não sonham mais. E tá tudo bem. Ela não chama o que ela sente de desejo para longo prazo de sonho. Ela chama de outras coisas. Eu tenho pessoas que falam que odeiam falar de metas. Elas não querem falar de metas. Então, eu tenho que criar outros nomes, que elas têm que fazer as mesmas ações para alcançar aquilo como ela tem desejo para o negócio dela. E aí, se eu pensar, eu ainda sonho, que sonho é esse que eu tenho? Então, agora em janeiro, a gente está aí, pouquíssimos dias para acabar. Que sonho que eu quero realizar ainda em janeiro? Às vezes é um pouquinho de livro que falta para eu terminar de ler. Às vezes eu queria só ter a parte da manhã, um dia na semana, para eu tomar um café demorado. Entende que é pequeno, às vezes? Isso é sonho mesmo. É sonho. Eu sei porque sonho, eu já sonhei. Sonho da gente tomar um café com a amiga. Isso é um sonho. É um sonho. Então você fala, não é que precisa pensar na questão financeira? Precisa. Você precisa de locomover, você precisa de encontrar, você precisa ter dinheiro, né? Então, às vezes não custa sonhar, mas para realizar custa. Custa tempo e dinheiro. Às vezes é mais fácil você comprar um bem que você vai usar e você vai ver palpável do que você realizar esse sonho de juntar 3 amigas no momento que você queria encontrar, porque às vezes não está dando a conexão com as agendas, porque estão em lugares diferentes, mas é um sonho. Então, por mais que pareça distante, eu vou ter que deixar aquilo como prioridade, né? Eu costumo dizer que quando eu priorizo, em qualquer área da nossa vida, a gente diz não para o que não é prioridade. Então, se é minha prioridade viajar, eu vou dizer não para gastar com roupa, com outros acessórios, vou gastar menos com sapato, vou comprar, né, com outras coisas, porque o meu objetivo, a minha prioridade é viajar para tal lugar. E ter muito assim, conhecer o que eu preciso para realizar esse sonho. Porque às vezes eu nem preciso de dinheiro assim tão grande. Eu só preciso dar uma organizada nas minhas finanças e conversar com o esposo ou definir com as crianças qual é o sonho que vai ser realizado primeiro. Qual é o que está podendo agora e quem é que vai ter que planejar para longo prazo. E eles precisam entender que isso também é parte do amadurecimento da vida, né? A gente não tem tudo na hora que quer. Precisa ter um tempo. Uma pena, mas não temos. Mas não temos. A gente até queria. Tem um desenho que eles veem e eles às vezes querem, né, ver alguma coisa parecida, um brinquedo. E talvez seja só naquele momento do desenho. Depois que compra, eu já tive essa experiência e nem valorizo, porque nem era aquilo. E aí dá uma frustração na gente, né? Poxa, mas eu gastei tanto. Tanto. Era só mais, sim. É uma manifestação de desejo, como a gente tem. Ai, que vontade. Você não tem vontade de comer alguma coisa, você nem sabe o que é. Tô com vontade de comer alguma coisa. Para de falar de comida, Gélia, porque eu tenho vontade de comer tudo, o mundo. A Lê sabe muito bem. As coxinhas, eu tenho vontade de comer coxinha o dia inteiro. Mas não é qualquer coxinha, tá? A coxinha lá do Oswaldo Bolo. Tem que ser uma coxinha bem temperada. Tem que ser aquela coxinha. E não deixa de ser um sonho aí, ó. Né? Coisa simples do dia. Que porque não é só, também não é só ir lá e fazer, tipo, ir, sentar,
né? Comer coxinha. Não é só, tipo, É, só a é coxinha, né? É o degustar, né? Estar ritualzinho, né? presente, é o ritual todo É, do negócio, né? Então, tem é. muita coisa que a gente acaba pensando, né? Esse sonho, ele é só uma manifestação dos seus desejos. E para realizar, você vai caminhar, né? Essa estradinha lá de tantos desejos, eu vou ter que definir quais ações que eu vou fazer, que metas que eu vou estabelecer para eu alcançar o final daquela trilhazinha, daquela estrada chamada sonho. Que desejo é esse que eu quero realizar? Primeiro conheci o que é que eu quero, para quando eu quero realizar. Ter uma meta com data específica, porque às vezes eu fico assim, eu queria tanto fazer pós-graduação, do que você quer? Nem sei. Para quando? Também não pensei. Também não sei. Ai, tá difícil, né? Aí é Vamos complicado. organizar Então isso. Você aí tá bem? fica Vamos organizar? um sonho muito genérico, né? Sonho Ai, vago ali, né? nossa, que carro lindo que passou. Como eu queria ter aquele carro. Nem tem carteira, não sabe dirigir, morre de medo de direção. Vamos resolver uma parte primeiro. Aí fica difícil, né? Tem muita gente Ai, que eu falo, primeiro vamos resolver as primeiras pequenas partes. Para eu conseguir realizar um sonho que talvez pareça que é muito grande, eu preciso destrinchar em coisas pequenininhas, que são metas alcançáveis, que eu costumo dizer. Se você alcança, pronto, eu quero ter um carro. Primeiro eu tenho que tirar a habilitação. Então eu vou ter que preparar o dinheiro primeiro para a carteira. Eu quero muito viajar para fora do país. Precisa de passaporte? Eu nem tenho. pois é. Nem tirou o passaporte ainda. Oh, Entende? Deus. Então, às vezes a oportunidade chega, você até conseguiria viajar, conseguir um pacote, mas você não tem o passaporte. Então, o seu sonho, ele só não foi estruturado. É como numa empresa, né? Eu tá com vários departamentos, cada um faz um monte de coisa, o objetivo final é um produto ou um serviço. Mas ninguém sabe que ordem que é. O produto final nunca chega, o serviço final nunca vai ser bem efetivado, porque não tem estrutura, ninguém estruturou aquilo para ser. A gente é a mesma coisa, funciona da mesma forma, né? Eu falei, eu queria ser dona de um banco, mas eu mudei de sonho. A gente pode mudar de sonho. No meio do caminho, a gente amadurece. Podemos, né? com certeza. Você fala, Trocar o sonho, aumentar. e você fala, esse sonho não me representa mais. Pronto, tirei Não. daqui Vamos e sonhar não onde? quero mais. Nossa, mas agora esse aqui é a minha cara. Esse sonho me representa, eu vou trabalhar para ele. E agora eu vou ficar assim, sair com poucas pessoas, não entro na rede social, eu vou estudar, eu vou focar, né? Eu vou ter disciplina para eu alcançar. Porque a sensação que depois que você alcança é tão maravilhosa que todo o tempo perdido, que pra gente, às vezes, pessoas acham que é perdido, né? O tempo de esforço para chegar até ali, você nem vai lembrar mais. Eu ia para pós-graduação, às vezes eu ficava em pé lá no final, que eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia escrever porque meu braço não funcionava. Isso recente, eu ainda não tinha ainda um diagnóstico. Mas eu tinha um objetivo, eu tinha que fazer, eu queria resolver a minha pós-graduação. E não me impedia ir para lá os finais de semana, que eu tinha que ir uma vez por mês, mesmo que eu não estava tão bem assim. Então, eu tomava remédio, conversava com o professor, gravava ali o que eu conseguia gravar. Tinha outras ferramentas, né? Então, às vezes, é parar de dar desculpas para as coisas que a gente realmente cria mais facilidade de dar desculpas e falar, isso aqui eu preciso mudar. É conhecer onde é que eu estou parando de sonhar, por que que eu parei de sonhar. E como eu posso voltar a sonhar de novo para que aquele sonho, pequenininho que for, seja ler um livro, seja cuidar mais da minha saúde física, preocupar mais com tempo de qualidade com o meu filho, com a minha família, coisas pequenas que enchem o nosso coração de alegria. Quando você vai começando a fazer, isso vai te dando uma força tão grande. E você fala, uau, se eu conseguir isso, agora eu consigo estruturar e eu vou fazer outra. Média, não aquela estranhamente grande, né? Quando fica muito grande, você fica assustado, você fala, tem que ter muito tempo, tem que ter isso. Você não vai pra frente. Mas pensar que eu posso... Assusta, né, Gélio? O primeiro impacto assusta, né? Principalmente quando você fala de valor de dinheiro muito grande, né? Então, assim, se eu tenho uma ideia de ter filho e eu quero que os meus filhos estudem numa escola A, B ou C, eu posso agora começar com o que eu tenho. Quanto de dinheiro que eu posso guardar agora? É R$ 50 que eu tenho? Não é que sobra.
é que eu vou priorizar. Porque sobrar, ele nunca vai sobrar se você não se Não. organizar, né? É R$ 100 que eu vou começar? Não que sobrou, mas que eu planejei para aquele objetivo principal, que seja a escola, um passeio da escola, a faculdade, algumas questões de saúde também, né? Também. Para poder custear aquela situação. Então, eu Um conseguir convênio. Tem exato, que organizar também. organizar. E são coisas que não precisam ser coisas grandes demais, né? Começar a pensar que os meus desejos, eles podem ser, esses sonhos transformando em desejo, eles com metas claras, você definindo, estruturando, passo a passo, quais são as rotas. É como você ir para uma cidade ou para um bairro que você não tem noção nenhuma. Você coloca no Waze, você fica mais perdida ainda, porque você fala, e agora? Se me colocar para um lugar que eu não sei, né? Isso e tal. Se você não olhar antes a rota e entender, essa que eu conheço, vai passar nessa avenida, tal, isso aqui eu já consigo. É mais ou menos isso, é a gente se conhecer. E nessa rota eu entender que de todo esse mapa dos sonhos, né, que eu estruturo, coloco ali as imagens, que seja individual e não uma coisa também com todas as pessoas da família, porque cada um tem o seu sonho. E depois embaixo um sonho global, onde seja o sonho da família. Mas se eu não defino ali qual vai ser o primeiro sonho a ser realizado, o segundo, de quem vai ser a prioridade nesse ano, a gente acaba achando que nós estamos tendo que viver a mesma vida sem nenhuma perspectiva. E ano após ano, após aquilo, ano. né? Você trabalha, você não planeja férias, você gasta o 13º todo comprando presente de Natal e o peru. Aí quando chega janeiro, você tem mensalidade de escola, né? Você tem IPVA, IPTU. É todo ano tem a mesma coisa. E aí você não planejou, não estruturou, mas você queria muito chegar no aniversário do seu filho, nos primeiros meses do ano, e fazer um bolo. Você não tem o dinheiro, porque você gastou tudo que tinha que planejar. Então, não é sobre o quanto dinheiro a gente ganha, mas o quanto eu planejo usar aquilo que eu tenho. Eu acho lindo que a Bíblia ensina, né? O tempo todo ele ensina que a gente tem que administrar a nossa vida. Administrar o tempo, administrar o que Deus nos deu. E se Deus te deu um salário de 2.000, administra muito bem o seu salário de 2.000, porque quando você chegar nos 3.000, você vai conseguir fazer esse 1.000 virar sonhos mais concretos. Senão você não consegue administrar os 2, você não vai administrar os 3, nem os 5, nem os 10. É no pouco que a gente tem que administrar muito bem, e os sonhos é a mesma coisa. Se o meu sonho é ter uma alimentação saudável, mas eu não abro mão do refrigerante, do doce, disso, daquilo, é só um sonho. Mas é o seu objetivo principal, é a saúde, esse é o meu objetivo. Independente, porque quando você vai falar de dieta, tem um monte de gente chamando para as festinhas, tem um monte de chocolate, um monte de bebida, um monte nem de me coisa. fale. É prioridade, né? É prioridade. A minha prioridade é fazer isso, é fazer uma vez de atividade física. Porque tem gente que quer sonhar muito longe, então ela fala, eu vou ficar 3 meses fazendo todos os dias de atividade física. Ela não consegue fazer o primeiro mês, ela não fez nem 4 vezes por semana. Já desanimou, já desanimou. Então ela fala, isso não é para mim, não é para ninguém. É uma coisa muito fora da realidade, porque precisa de você reprogramar a sua mente e hábito, né? Todo dia você estava acostumado com uma coisa. Agora você tem que aprender de novo, como uma criança. Você tem que aprender de novo. E aprender dói. Como dói. Sim. Às vezes machuca. E assim, a nossa geração, né, Géli, não era assim muito comum ensinar para as crianças, né? Hoje eu vejo, por exemplo, o Iô já tem educação financeira na escola, né? Desde pequenininho, né? E pra gente é uma coisa assim, pelo menos pra mim, veio só adulta, né?
porque assim, a Seria uma gente coisa muito acaba importante de começar sempre, de né? Desde começar de do pequenininho. início, né? Porque o que, que a gente faz? É nosso cérebro funcionando o tempo todo. A gente reproduz o que a gente está vivendo há anos. Você está há um tempão, você usa, você compra, você nem sabe o que, que você está gastando. Quando chega a fatura que você vai ver, aí você pega o cheque especial, paga a fatura. Não. Nossa, agora eu preciso pegar um dinheiro com minha família, porque aí tem uma condição melhor ali de pegar um dinheiro com um parente. Aí você pega, aí pronto, você não para. Você continua Daqui a pouco vivendo tá pegando empréstimo fora. empréstimo com o banco, aí vai para um monte de coisa. Porque tem momentos que, às vezes, o empréstimo com o banco, a pessoa já nem consegue mais. Então, ela já começa a pedir para os parentes, porque aí já está com o nome sujo. E isso, Priscila, eu tenho visto muito, que são jovens muito jovenzinhos mesmo. Eles não têm educação financeira. Então, quanto mais a gente mostrar para eles que é importante eu sonhar, né? Eu estou estudando, o que, que eu sonho? Eu quero fazer graduação, pós-graduação, eu quero ter um carro, eu quero ter um celular, coisas materiais, mas eu quero estudar, eu quero valer mais, né? Eu ter conhecimento para que eu vale mais no mercado, porque hoje conhecimento é tudo para nós. Então a gente precisa saber que o tempo que eu abrir mão agora para estudar vai me ajudar lá no futuro. Só que as pessoas, às vezes, elas querem só resolver tudo agora, né? No imediatista. Eu quero. É. É, A gente está tem, numa era que é tudo, né? Eu quero tudo. e já tenho que ter. Tem uma coisinha, muito tempo atrás eu vi no TikTok, né? Que fala assim: eu quero, eu compro. Eu nem tenho dinheiro, mas eu compro. Não sei como vou pagar, mas eu compro. Não interessa, eu quero é comprar. Eu quero é viver o dia de hoje. O dia de amanhã não Ai, nem meu Deus. pertence. E isso é muito Nossa, ah, se a gente sofrimento. pudesse viver assim. Né? Muito sofrimento, porque o dia de amanhã, o futuro, ele é muito descoberto ainda, você não tem noção. Então, se você consegue planejar hoje o quanto você está vivendo, com a vida que você tem, com a sua família, você vai estruturando coisas de passo a passo. E planejar para que eles... E esse planejamento eu acho formidável, porque as crianças, elas entram no ritmo e elas falam: mamãe, mas isso a gente não pode agora, né? Isso é depois. Sim, é depois, sem sofrimento, porque é disciplina. E às vezes as pessoas acham que planejar ou estruturar uma meta para a realização de um sonho financeiro é muito maçante. Pelo contrário, você transforma a sua mentalidade, porque a gente não teve essa educação. Então a gente reproduz o que os nossos pais fizeram, a gente realmente faz exatamente a mesma coisa. Sim, Quem paga sim. aluguel, quem está pagando prestação de casa paga prestação, compra carro financiado, faz um monte de coisa, continua do mesmo jeito, num mercado totalmente diferente hoje. E aí as crianças começam a entender que esses sonhos deles, eles podem esperar. E quando eles realizam, a sensação é muito melhor, a satisfação. Porque não vai ter pais tristes, né, nem doentes emocionalmente, porque estão endividados. Que esse é o problema de eu antecipar sonho financeiro. É que lá na frente, você vai pagar a conta. Você vai resolver agora. Uma realização de um sonho agora. Para o seu filho, ou para você mesmo, ou o esposo. Ninguém soube esperar, porque eu quero agora. Então eu vou e compro. E eu tenho um cartão. E eu sempre falava, a Ana Luísa era pequenininha, e ela falava: mamãe, mas pode ir lá? Porque ela tinha queria com esse aqui o cartão. Eu falei: não, porque alguém tem que trabalhar para colocar o dinheiro nesse cartão para a mamãe usar. E não pode. Nessa data não pode. E às vezes as pessoas até podem achar: nossa, mas que coisa. Mas eu lembro que na época a casquinha de sorvete era R$ 1. Eles iam para o shopping e eu falava: hoje não pode casquinha. Não é que não tem dinheiro, é que não é dia de ir para o shopping para comer casquinha. Aí a gente vai pagar uma conta, vai fazer isso, vai no mercado. Porque senão você acha que o shopping é só um espaço onde você só consome. Você só gasta, te traz um monte de sensações maravilhosas. E quando você chega em casa, a realidade volta à tona. E é muito sofrido. Então, sim, eles foram ensinados a não ter dinheiro para uma casquinha que custa R$ 1. Sim, R$ 1.
A moedinha está lá no carro e essa moedinha tem que ser tratada como se ela fosse ouro. A moedinha de R$ 1, ela vale ouro, porque se não tiver essa moedinha no mercado, você não leva uma coisa que você precisa comprar. Precisa dessa moeda. Então, eles tinham um lugarzinho onde guardavam as moedinhas. Eles foram... É que a gente acaba sendo programada como uma máquina, né? Então, se a gente tem esse hábito de quero planejar, converso com a minha família, né? Um resumo. A comunicação vai me trazer um planejamento bem estruturado. Nesse planejamento, eu vou definir quando vai ser realizado o sonho de quem. E o resto eu vou ter que prorrogar. Vou ter que deixar com datas para frente. E tem que ter data para esses sonhos também. Senão eu deixo esses sonhos muito abertos. Eu quero um monte de coisa para qualquer data que acontecer. E se acontecer, tá tudo bem. Tipo, sonhar não custa nada. E a gente fica assim. Não, sonhar custa sim, custa tempo, custa dedicação, custa você parar, olhar para sua família, se enxergar daqui 5 anos. Como é que você quer que a sua família esteja financeiramente? Que tipo de conforto que vocês querem ter? Ou quais preocupações que vocês não querem ter? É um sonho. Eu não quero ter preocupação com a conta, o cartão de crédito chegando, olhar para o banco. Eu lembro que uma pessoa falava assim, nossa, antes eu tinha medo de abrir a minha conta do banco, porque eu sabia que estava sempre faltando dinheiro. Ai, meu E hoje Deus, ela é tem uma verdade. alegria, né, de ela não investe tanto, mas ela não tem dívida e ela consegue investir um pouquinho. Mas não porque ela tem sobrando, é porque ela entendeu que ela precisa primeiro investir. Ela primeiro precisa fazer esse dinheirinho crescer para ter outras oportunidades. Então, é tudo mesmo que está na nossa mente. A gente precisa ir reprogramando, programando, entendendo e sabendo que tudo que a gente faz, os nossos filhos vão copiar. Então, que eles copiem coisas boas, que eles queiram esperar para realizar o sonho Nós deles. somos o espelho para eles, né? É, Eles olham pra gente e vão copiar e tudo. vão copiar tudo. Né? Então, se os pais, pode usar, não, pega lá, vamos pegar dinheiro emprestado, vamos lá na maquininha, a gente arruma. Eles criam esse hábito. Então, quando tá com seus 18 anos, arrumou o primeiro emprego, jovens de 25 anos já estão totalmente endividados. Isso é a realidade do Brasil, né? É muito pouquíssimo tempo eles estão endividados. Então, quanto mais a gente consegue entender o quanto a educação transforma a nossa vida, nós vamos poder sonhar um mundo diferente, né? Não que tudo vai ser uma coisa mais extraordinariamente maravilhoso, mas o ambiente onde eu estou, eu consigo fazer mudanças pequenas, onde as pessoas podem saber que com planejamento e com organização, elas conseguem ter uma vida financeiramente melhor, mais feliz, mais estável, sem sofrimento e sem esse desgaste que é as dívidas, né? Então, para isso, acho que a gente precisa sonhar. Gelli! Eu não tô acreditando que o nosso tempo já foi, Já amiga. passou, Já né? foi. Meu Passa Deus, a rápido. gente precisa sonhar, povo. Vamos, bora sonhar aí, ó, 2022, ó. Sonhar, planejar, fazer esse mural dos sonhos. Eu já vou sair daqui, eu já vou pegar a cartolina. Quem não tem cartolina, pelo menos anota, Vou né? pegar a cartolina. Não, eu já anotei aqui, ó, fazer mural dos sonhos enquanto a gente estava conversando. Porque achei bárbara a ideia, porque quando você visualiza, né, é mais fácil de você internalizar aquilo, É. né? E até assim, quem gosta, né? Principalmente para as crianças, Quem não né? quer ter, porque eu não deixava a Ana Luísa, né, e eles terem o mural do sonho exposto. Porque muitas pessoas não acreditam no seu sonho. E eles podem jogar um balde de água fria em cima do seu sonho e você achar que realmente eles não são capazes de serem realizados. Então, esse sonho é da gente. E à medida que a gente cresce, que amadurece, a família muda, a gente muda também. É bom que esse sonho seja visto com frequência, então você não precisa deixar exposto, né? Se é um sonho individual. Então fecha, de vez em quando eu abro e vou programando e Dá vendo. aquela Agora, olhadinha, ver se tá dá aquela olhadinha, próximo. pronto, se é na cartolina. Quem tem já esses aplicativos, quer fazer com imagens no aplicativo ali, faz o mural dele ali dos sonhos e cria o hábito de olhar à noite para ele Sim, ótimo. ir para a cama, produzindo a mente dele, né?
programando a mente de que aquilo que ele está desejando, ele pode tirar da mente, trazer para a realidade dele, transformando em desejo, né? Esse desejo em metas, em ações que ele pode até chegar na questão de atingir. E a de manhã, acordei, tomei café antes de trabalhar, dou uma olhadinha de novo. Então, eu programo a minha mente para acreditar que aquilo que eu estou desejando, eu posso realizar. Tem uma frase, eu amo frase, né? Tem uma frase que eu amo, assim, que eu deixo ela na minha parede, que fala assim: todo poder que você busca está na sua mente. Se você acreditar que você é capaz, não haverá nenhum obstáculo capaz de impedir. Então, eu acredito de verdade que está na nossa mente. O que a gente tem vontade de ser, olhando para trás, né? Eu naquela infância, debaixo de um pé de goiaba, querendo ser dona de um banco, não tinha dinheiro para quase nada. Eu falo com as crianças, na faculdade eu dividia um biscoito de traquinas de um dia para o outro, para eu comer, para eu ter o que comer. Comia cachorro-quente, que era o dinheiro que eu tinha para comer. Eu não suporto cachorro-quente, porque eu não gosto da salsicha, porque é o que eu tinha que comer naquela época que eu não tinha condição. E aí eu olho para essa Angélica de hoje, eu não sou rica em relação às pessoas que têm várias questões, mas o rico, quando as pessoas olham esse rico, se a gente olhar bem para a nossa realidade, e se você vê que não falta nada para você, você tem comida, você tem roupa, você tem uma casa, você tem uma escola para o seu filho, então você não é pobre. Você é rica. E você precisa se considerar como rica, como especial. Amo o nome do perfil, né? Amor, paz, amor especial. A gente precisa se enxergar como especial. Porque é o que eu coloco na minha mente, é o que eu alimento a minha mente todos os dias. E eu posso olhar e falar, eu sou rica. Eu não passo necessidade, eu tenho que comer de manhã, eu tenho que comer no almoço, eu tenho um jantar, os meus filhos têm uma escola, a gente tem uma vida confortável. E no final, é o que a maioria de nós busca. É uma vida confortável. Ter uma família saudável, né? E o resto é não deixar de sonhar. Porque são sonhos que vão nos ajudar a crescer a nossa vida financeira. Quantas pessoas que ganham dinheiro, muito dinheiro, em prêmios, em loteria e tal, eles simplesmente saem fazendo várias questões, várias ações sem planejamento, compra não sei o quê, faz não sei o quê, não tinha nenhum tipo de sonho ou não programou a mente para sonhar, eles voltam de novo pior do que eles estavam antes de ganhar aqueles dinheiro, né? Não é o dinheiro que vai realizar os seus sonhos. Por mais que eu fale de dinheiro, por mais que eu quero que você tenha uma vida aí próspera financeiramente, o que vai te deixar próspero é seus sonhos. São os seus sonhos que você vai alimentar todos os dias. E você vai falar, eu quero ter isso melhor. E não é comparando com o vizinho, com outras pessoas. É comparando com quem você era algum tempo atrás. Por exemplo, comparando comigo na infância. Mas a gente pode se comparar com a gente 2 anos atrás. Quem nós éramos, que tipo de vida estávamos vivendo, como estávamos alimentando e o quanto a pandemia trouxe-nos para a realidade totalmente diferente. E você fala, agora eu sou presente. Quando eu estou com meu filho, eu estou presente. Quando eu estou no trabalho, eu estou presente. Eu estou ali. Eu não estou mais dispersa ou vivendo uma vida de 24 horas como se fosse 10 horas só. De tanto que eu trabalho, eu não vejo o tempo passar, né? Então, os sonhos, eles são possíveis e eles têm que ser dado importância. Eu gosto de dizer que os seus sonhos importam, porque se você não der importância, quem vai dar? Se você não acreditar que os seus sonhos, eles são possíveis de realizar, quem vai acreditar? Então, nós temos que dar essa oportunidade, né? Para acreditar que os nossos sonhos, eles são importantes, mas que nós só vamos melhorar financeiramente. Nós vamos crescer financeiramente se nós sonharmos. E é os nossos sonhos que vão servir de alicerce. Porque você fala, isso aqui eu sonhei, eu vou mexer, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, porque eu vou atingir esse sonho. Atingir esse sonho, tirei da mente, enchei a minha mão, vou para o próximo sonho. E eu vou estruturando. Não vai ser tudo de uma vez, mas à medida que você olha para trás, você vai olhando para frente, vai tendo
uma nova expectativa do seu futuro, com mais esperança. Ai, Né? amei, amei. Olha, a gente precisa, assim, ó, falar muito mais disso, Gélia, porque, assim, é muito importante. Gente, o meu gato não para de miar aqui do meu lado. Ah, mas é muito importante a gente falar sobre sonhos, né? A gente pensar, né, sobre o planejamento financeiro, chamar a família, né? Acho que hoje a Gelli deu essa injeção de ânimo para gente começar 2022, gente. Então, bora sonhar? Bora sonhar! Bora sonhar. Gelli, ó, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você me falasse, respondesse duas perguntas. A primeira, na sua trajetória até hoje, qual foi o seu maior aprendizado com a maternidade? Ai, meu Deus. Você sabe que uma questão que eu tenho assim com a maternidade é que eu sempre gostei muito de criança, mas como na minha infância eu vim de 14 irmãos, né? As crianças eram tidas só por mais algumas pessoas que davam despesa. Na minha maternidade, eu enxergava uma criança como um ser humano. Eu não me olhava, eu percebo, não sei se eu me expressei bem, mas eu não pensava que as pessoas me olhavam assim. Eu era uma criança, eu não tinha nenhum valor. Então, talvez pela a vida que eu tinha, ou pela circunstância de onde eu nasci, de onde eu vim, é mais uma criança. É nem um futuro sem nada. Então, a maternidade me fez respeitar os meus filhos como um ser humano. Então, me trouxe o respeito como algo assim que na minha vida representa, é uma das coisas que eu tenho mais, que eu dou mais importância. É o quanto olhar para meu filho, para uma criança que não é o meu filho, mas olhar para uma criança dando a ele o devido respeito que ele merece. Então, respeito foi algo que eu aprendi assim muito, né? Que eu tive uma consciência melhor na maternidade. Ai, que É isso. lindo! E agora a outra pergunta a gente falou aqui um monte sobre sonhos, e eu queria saber, Gelli, qual que é o seu maior sonho? Tá. É uma pergunta que eu sempre me faço, né, profissionalmente falando, porque eu tenho um desejo muito grande no meu coração de conseguir trazer para outras mulheres a consciência de que elas podem transformar a vida delas. Elas podem viver uma vida extraordinariamente melhor do que elas estão vivendo a partir delas realmente quererem olhar para elas com amor, com respeito, com dignidade, para elas mesmas, sem depender de uma outra pessoa para fazer isso por elas, se valorizar. E nesse trabalho que eu tenho feito de mentoria, eu tenho tido esse pouquinho de espaço, né, para eu conhecer outras vidas e poder impactar de uma maneira que elas possam sentir que tudo que elas sonharem é capaz de ser resolvido. Porque todo sonho, eu acredito que ele é possível de realizar. Você só precisa priorizar. Às vezes o seu sonho só não virou realidade porque você não priorizou, porque no meio do caminho virou. Então, um dos maiores sonhos profissionais que eu tenho é esse: impactar muitas mulheres para que elas possam ter uma vida digna profissionalmente, sem estar presa numa relação, num casamento, num trabalho, né? Que não é só no casamento, é no trabalho, que eu tenho muitas pessoas que têm uma empresa, que estão profissionalmente trabalhando, mas elas estão escravas daquilo porque elas acham que elas não têm mais opções. E a gente tem. Só que a gente precisa planejar, né? E como Agora, temos opções, gente. muitas opções, né? Aprendemos aqui várias dicas hoje, ó. E um sonho Bora pessoal lá, que eu tenho, né? Que eu acho que eu já consegui, assim, aos poucos resolver, é que a minha saúde fosse aos poucos restabelecida. Porque é muito difícil a gente se ver numa condição de dependência. Eu aprendi na minha doença a pedir ajuda. Era uma dificuldade. Então, eu acho que tudo na vida, todos os desafios da nossa vida, tem aprendizados.
Tem sofrimento, mas tem aprendizados. Então, é um sonho meu que eu ainda estou ainda aos poucos, né, subindo nos degrauzinhos para realizar, é ter uma vida física, né, a saúde física melhor do que há tantos anos atrás. Ah, mas vai ter, com Amém. certeza. Esse Amém. sonho a gente ainda vai, você ainda vai vir aqui fazer live com a gente para contar, falar, olha, eu tô 100% agora. Amém. Ai, E eu querida, posso fazer. muito, muito, muito obrigada. Não, Eu mas que termina isso. Você agradeço. gosta de fazer o quê? Eu falei, ó, eu também posso fazer Conta uma aí. pergunta para você, né? Ah, misericórdia. Faz logo, porque eu já ia terminar, meu Deus. Tem que arrumar até o cabelo para responder. Não, porque eu falo assim, né? Então vamos lá, pergunta Eu aí. amo o perfil, né, do Pais Amor Especial. E a gente é muito difícil a maternidade. O desafio, ele nos traz chance de Peraí. aprender. Deu uma travada Deu aqui, eu uma não ouvi travada. nada. Fala de novo. Toda essa questão. Travou de novo. Travou, Pri? Acho que travou de novo, Pri. Ó Ó quem o Iô. chegou aqui. Oi, Iô. Fala assim, Tchau, gente, já tem que tchau. acabar com isso aí, né, amor? Tchau. Ele tá aqui pedindo ramen já. Daqui a pouco, vai lá que eu tô terminando aqui. Eu falo assim, tudo que a gente passa na nossa vida, por mais desafios que a gente encontra, traz algum aprendizado. E você, né, com esse projeto seu de acolher os pais com as questões que tem, cada um com as suas diferentes situações, né? Quais duas coisas que você considera ter aprendido na maternidade sendo mãe do Iô? Ah, meu Deus. Eu falei pra você fazer pergunta fácil. Essa Mas é pergunta fácil. Você, como mãe do Iô, o que, que você aprendeu? Você falou assim, nossa, como mãe do Iô, esses são aprendizados que me melhoraram, né? Que eu vou carregar para o resto da minha vida, porque ó, só porque eu sou mãe dele. sendo, então, sendo mãe do Yo, eu aprendi a perder a vergonha. Eu era muito, muito, muito tímida. E por ele, eu perdi a vergonha para muitas. Tipo, fazer live jamais passaria pela minha cabeça, né? Foi muito por ser a mãe do Yo, porque eu sempre gostei de chegar nos lugares e, tipo, ninguém me notar, entendeu? Eu sempre gostei de não ser notada. Ninguém acredita nisso, mas é a pura verdade. Não E quando eu parece. chego. Então, quando eu chego com o Iô, não adianta, eu sou notada de qualquer jeito. Então eu aprendi a lidar com isso, né, também, né, de me expor, né, dessa exposição, assim, porque isso aí para ele é tão normal, ele chega batendo já, cantando, batendo nas coisas, mexendo com o povo, então não tem muita escolha, assim, eu aprendi a perder a total vergonha. Acho que eu respondi duas? Não, faltou uma. Ter paciência também, né? Paciência. Ter Uhum. paciência. É, Porque quando você tem uma criança com deficiência, as coisas não funcionam assim como você quer, na hora que você quer. Não. Depende ali muito de vários fatores e tudo. Então, paciência é o que eu aprendi com o Iô, assim, aprendo todos os dias. Ai, é lindo, né, Pri? É lindo. Eu falo que os aprendizados que a gente tem na maternidade, eles são assim, são nossos para a vida toda. E nos melhoram profissionalmente, nos melhoram como Ou pessoa, nos melhoram em todas as outras somos, áreas, somos né? pessoas muito melhores depois deles. Muito. Muito melhores. Depois da maternidade, a gente é outra pessoa, de verdade, assim. É verdade. Ai, que Com lindo. Amei certeza. estar aqui com vocês. Ah, eu que amei ter você aqui com a gente. Foi muito, muito importante para mim ter esse bate-papo com você. Sabe que eu te admiro demais. Obrigada, Pri. E foi incrível, incrível. Ó, todo mundo aqui gostou, ó, todo mundo falando aqui super bem do bate-papo. Obrigada. E vocês que não conhecem aí o trabalho da Gelli, corram lá no Instagram dela, @empresária Gelli Cristina. Sigam a Gelli, mandem mensagem para ela se você ficou com alguma dúvida sobre o planejamento financeiro, porque ela é mentora, então ela vai aí, ó,
tirar todas as suas dúvidas. Então, corram lá no Instagram, @empresária Gelli Cristina. E sigam lá a Gelli, meu povo. Sigam a gente também, @Paz Amor Especial. Gelli, minha amiga, ó, um beijo grande para você, para os meninos, para o seu esposo. E que a gente possa ter um ano aí, ó, cheio de sonhos. Amém. Realizados. Sonhos realizados. Isso mesmo. Sonhe, Karela, galera. Sonhe bastante. Bora sonhar, muito, povo. E tirem tudo do papel. Um beijo, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo, povo. Obrigada pela companhia. E obrigada, Gelli. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.